O que é fé? Como a fé se manifesta, se revela, se demonstra na vida prática do cristão? A Bíblia tem uma definição de fé muito clara e objetiva. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Uma das lições mais bonitas que nós aprendemos na Bíblia a respeito da fé é que a fé é uma experiência simples com Deus. A expressão da fé, ela se faz de maneira simples. É uma experiência de confiança e de entrega a Deus. Mas, infelizmente, o mundo religioso dos nossos dias está simplesmente comercializando a fé. Eu acho que você já percebeu isso algumas vezes. A fé tem se tornado um produto, um negócio. Na verdade, um negócio muito bom para algumas pessoas. Eles dizem assim: se você tiver fé, você vai ter prosperidade material. E, infelizmente, muitas pessoas acreditam nesse argumento. As promessas são muito grandes. Se você expressar a sua fé, Deus vai recompensar essa fé lhe dando uma casa, lhe dando um carro, lhe dando um bom emprego. Se você tiver fé, você vai ser curado de todas as suas doenças, a sua família vai ser maravilhosa. A gente pensa assim, esse é um argumento muito tosco, será que alguém cai nessa conversa? Infelizmente, esse argumento tem sido muito convincente para muitas pessoas. Esse mundo religioso distorcido está ensinando que a fé se expressa através da doação de dinheiro para as igrejas. Veja, eu não sou contra doar dinheiro para as igrejas. A própria Bíblia estabelece um plano de sustento das igrejas, de sustento dos ministérios, da pregação do Evangelho. Isso é bíblico. O grande problema é essa manipulação do sentimento religioso que estão fazendo por aí. Imagine você, um pai de família, desempregado, passando necessidade, não tem o que dar de comer para os seus filhos, já buscou ajuda de todas as formas e em todos os lados e não consegue uma solução. De repente ele se depara com essa promessa: expresse a sua fé em Deus, fazendo uma doação para a igreja. Ele pode querer argumentar dizendo, mas eu não tenho nem para mim. Aí o argumento maior é, aí é que você vai demonstrar a sua grande fé, você tem que dar até o que não é suficiente para você. No desespero, as pessoas, simplesmente na tentativa de resolver os seus problemas, lançam mão desse recurso. Essa teologia da fé é conhecida como a teologia da prosperidade. Eu queria advertir você de uma coisa: a única fonte segura que nós temos a respeito do significado da fé é a Bíblia. Muito cuidado para você também não ser enganado por essa teologia da prosperidade que está à nossa volta. É realmente muito lamentável que tantas pessoas estão sendo seduzidas por essa proposta. Esse conceito equivocado de fé, de que a fé é praticamente uma moeda de troca com Deus, né? A religião se transformou num grande negócio. E, infelizmente, por causa disso, muitas pessoas hoje rejeitam tudo o que pareça religião. Tudo começa com o quê? Com esse conceito equivocado de fé, né? Essa ideia de que através da fé você alcança prosperidade, você alcança cura, alcança solução para todos os seus problemas, você vai alcançar bens materiais, como já foi dito, né, é a chamada teologia da prosperidade. O grande problema desse conceito, dessa teologia, são as implicações que essa teologia traz para a gente, né? Eu vou destacar aqui para vocês pelo menos duas implicações muito sérias. A primeira delas é a inversão de papéis que esse conceito traz, a inversão de papéis entre Deus e o ser humano. O que é que a Bíblia fala a respeito do relacionamento entre o ser humano e Deus? De acordo com a Bíblia, esse relacionamento se dá na base seguinte: Deus é o Senhor e o ser humano deve ser o servo. O cristão, aquele que quer seguir a Deus, ele assume uma posição de servo de Deus. É Deus quem determina as coisas, é Deus quem estabelece os princípios universais, é Deus quem tem as suas leis para serem seguidas. Deus é o soberano, Ele é o criador de todas as coisas. Ele é quem manda na história toda. Nós que queremos seguir a Deus, devemos assumir a postura de servos, né? Jesus disse uma vez assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa é a posição da Bíblia no que diz respeito a esse relacionamento entre o ser humano e Deus. Mas essa teologia da prosperidade parece que faz uma inversão de papéis. Deus
deixa o trono e a sua posição de senhor e assume a posição de servo, e o ser humano é quem assume a posição de senhor. De acordo com esse conceito, o cristão é quem dá ordens em Deus. O cristão exerce a sua fé, e essa fé é exercida na base da barganha, da troca, ela é manifestada através de grandes doações para as igrejas, enfim, e dessa forma, o cristão se acha no direito de determinar as coisas para Deus. Deus se transforma num grande office boy do ser humano. Eu acho que você já ouviu expressões do tipo assim: eu determino a cura dessa doença, eu determino a expulsão daquele demônio, eu determino isso, eu determino aquilo. Quem somos nós para determinarmos alguma coisa para Deus? Você percebe? Esse é um conceito equivocado de fé, porque promove essa inversão de papéis. A segunda implicação desse conceito é essa troca que há entre o materialismo e a espiritualidade. De acordo com a Bíblia, quais são as evidências da verdadeira espiritualidade? A Bíblia, quando descreve o servo de Deus, quando descreve a vida cristã, a Bíblia revela, manifesta algumas evidências de uma pessoa que segue a Deus. Que evidências são essas? Bondade, generosidade, amor, perdão. Essas são as evidências de que uma pessoa é realmente um seguidor de Deus. Mas, de acordo com essa teologia, o materialismo passa a ser a grande evidência. O que vai demonstrar que alguém vive com Deus? De acordo com essa teologia, as evidências são a conta bancária, o carro de luxo, a casa nova. Então, as pessoas estão buscando a Deus, sendo informadas de que vão receber em troca prosperidade material. É lamentável que isso esteja acontecendo, porque isso contraria o que a Bíblia ensina. Na verdade, de acordo com a Bíblia, o que significa então a verdadeira fé? Qual é o significado da fé? Qual é o conceito bíblico de fé? Aí, quando a gente estuda na Bíblia, tudo que a Bíblia ensina sobre a fé, a gente descobre que a fé, de acordo com a Bíblia, pode ser traduzida por uma palavra. Uma palavra simples, mas que descreve a verdadeira experiência de fé. Sabe que palavra é essa? Alguém aqui se arrisca a dizer? Que palavra é essa? Confiança. Confiança em Deus. A fé nada mais é do que confiar em Deus. Não é confiar no sentido de exercer fé para obter tudo o que eu quero ou tudo o que eu preciso de Deus. Não. É simplesmente confiar no cuidado de Deus. A fé é uma experiência que vai me colocar à disposição de Deus e acreditar que Deus tem poder sobre a minha vida, que Deus tem o controle completo sobre a minha vida, que Deus sabe tudo a meu respeito, que Deus me conhece antes do meu nascimento e que Deus sabe o fim desde o princípio, conforme diz a Bíblia. E por ter essa noção desse Deus maravilhoso, eu então vou exercer fé nele. O que é essa fé? É essa confiança, confiar em Deus. Mas aí alguém pode dizer assim: mas então será que vale a pena exercer fé? Se a fé não vai curar as minhas doenças, se a fé não serve para me dar prosperidade material, se eu não encontro uma resposta imediata à minha expressão de fé, será que vale a pena realmente buscar viver com Deus, entregar a vida a Deus e viver essa fé que significa apenas confiar? Qual é a recompensa que eu tenho em exercer esse tipo de fé? E aqui está o grande presente que Deus nos oferece. Na verdade, a Bíblia nos fala de duas recompensas para a verdadeira fé. A primeira delas, a mais importante delas, é a recompensa futura. A Bíblia fala que Jesus vai voltar a este mundo. Nós vamos estudar aqui nessa nossa série a respeito da volta de Jesus. E na volta de Jesus, a verdadeira fé será recompensada. Será recompensada da maneira certa e na dimensão correta. Será recompensada com vida eterna. Mas nós vivemos com Deus não é apenas tendo essa perspectiva de futuro. Existe também uma recompensa imediata. Agora, que recompensa é essa? De fato, essa recompensa não é no sentido material. Não é. Tem um capítulo da Bíblia que trata da fé, é o chamado capítulo da fé, o capítulo 11 do livro de Hebreus. Esse capítulo ele pode ser dividido em duas partes. Eu convido você, depois com mais tempo, você pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Hebreus e ler o capítulo 11. É um capítulo extraordinário.
Esse texto da Bíblia apresenta uma relação de nomes de homens e mulheres que tiveram uma experiência de fé muito intensa com Deus. Homens como Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantos outros. Interessante é que essa lista de nomes de personagens bíblicos que exerceram fé, nesse capítulo, pode ser dividida em dois grupos. O primeiro grupo, que é o mais extenso de todos, é o grupo daquelas pessoas que exerceram fé em Deus e por causa da sua fé foram libertadas, foram protegidas, foram guardadas diante de situações difíceis. Aí a gente pensa assim, puxa, a fé vai me proteger de todos os problemas. Só que se você avança para o final do capítulo, você vai ver que lá no final do capítulo existe um grupo de pessoas que passou por uma experiência muito diferente. São pessoas que padeceram dificuldades, pessoas que foram apedrejadas, cerradas ao meio, pessoas que foram queimadas vivas, pessoas que passaram por grandes tribulações justamente por causa da sua fé em Deus. Então, a fé para uns serviu de proteção, de prosperidade, de libertamento, de tudo isso, mas para outros não teve essa função. Mas vejam, todos tiveram a mesma recompensa. Sabe qual é a recompensa? Aqui está a grande recompensa momentânea que nós temos da fé. A recompensa futura, a vida eterna. Mas nesse momento, nós temos uma recompensa. A recompensa por viver com Deus. E sabe qual é? Essa recompensa é encontrada numa promessa que Jesus fez. Jesus disse assim, a minha paz vos dou. Quais são as coisas realmente importantes para você? É a sua conta bancária? É a sua casa nova? É o seu futuro? É a sua saúde? Eu e você conhecemos pessoas que têm muito dinheiro, que têm casa própria, que têm carro novo, que têm saúde na família, que têm todas as circunstâncias favoráveis. E apesar disso, são pessoas que vivem profundamente infelizes. E eu e você conhecemos pessoas que vivem na pobreza, vivem no meio de tribulações, vivem cheias de problemas. E quando a gente se aproxima dessas pessoas, a gente percebe que há uma paz interior inexplicável. Sabe o que é isso? É o resultado da verdadeira fé. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que eu quero dizer com tudo isso? É somente uma coisa, vale a pena viver com Deus. Não é apenas uma questão de religião, é muito mais do que isso. É uma questão de ter uma experiência pessoal com o Criador. Vale a pena viver com Deus. Haverá uma recompensa futura, sim, mas há uma recompensa presente. E essa recompensa é aquela que as pessoas estão buscando desesperadamente, mas nas fontes erradas. A única fonte da verdadeira paz é Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir o seu coração, abrir a sua mente e procurar conhecer um pouquinho mais a respeito de Jesus. Tenha fé em Deus, acredite, busque ter uma experiência com Deus. E você pode ter a certeza, você vai descobrir o que significa viver em paz. Modernas teorias, novas formas de pensar existem por aí nos meios intelectuais que vão do ateísmo mais profundo e radical até o humanismo com tinturas sociais. E hoje mesmo a crença tenta se modificar e quer que o homem seja o fim de sua pregação, senhor dos seus problemas, dos seus sonhos e ideais, buscando aqui e agora a total libertação. No entanto, eu escolhi acreditar que existe um plano para salvar
do céu a governar o meu viver, mas que me dá poder até pra aceitá-lo ou não. O seu reino é liberdade, é amor. Espera sem forçar a decisão. Ele é descomplicado, não confunde o pecador e fala tanto a minha mente como fala o coração. O ser humano hoje só se volta para si, buscando atender necessidades essenciais, mas sem levar em conta que é uma vida superior que poderá suprir os seus anseios mais reais. E aos que procuram tudo racionalizar, só crendo no que a ciência e a cultura podem ver, querendo um milagre pela lógica explicar, se fecham para as coisas do Espírito e da fé. No entanto, eu escolhi acreditar e esperar assim, meu Jesus. Filósofos e mestres nunca irão avaliar aquilo que o amor de Deus mostrou na cruz. O meu Deus é poderoso, só nele eu encontrei, enfim, perdão. Prefiro depender de sua força sem igual, e quero ter então por ele transformado o coração. E quero ter então por ele transformado o coração.